E a história de hoje se chama O Corajoso Cavaleiro do Reino do Silêncio. Vou lhe contar uma história. Seu coração está pronto para escutar? Deixe então eu falar sobre um povoado chamado Verbon e um corajoso cavaleiro que viveu por lá. Esse povoado carregou uma grande tristeza por uma geração, pois houve uma época em que todos os que nasciam ali não podiam vir. Aquele povoado foi dominado por um rei muito exigente. Todos que passavam em seu caminho tinham que ir até o seu trono para expressar-lhe reverências. Um belo dia, passou por ali um homem muito humilde montado em seu cavalo. Ali, o pessoal lá, os guardas da torre, gritavam: "Venha logo, velho! Você não conhece a lei?" E o homem seguia seu caminho, montado em seu cavalo, sem olhar para os lados. Furioso, o guarda desceu da torre e, colocando-se com uma espada na frente do ancião e seu cavalo, esbravejou: "Não escutou o que eu disse?" Na verdade, o velho senhor já não ouvia quase nada. O guarda, porém, estava com tanta raiva que lançou o ancião no chão, transpassou uma espada no velho cavalo. Ao ver o seu velho amigo caído, o senhor se deitou do lado dele e chorou. Chorou tanto, tanto, que os seus ouvidos abriram e ele disse: "Nenhuma criança que nascer aqui ouvirá." Na verdade, ele era um poderoso mago. Depois de lançar o seu feitiço, saiu voando com seu cavalo pelo ar. E desde então, toda criança que nascia ali carregava a tristeza de não poder ouvir. E aquele povoado calado, que se chamava Vermont, passou então a ser conhecido como Reino do Silêncio. Tempos depois nasceu ali um menino, recebeu o nome de santo, Antônio. Como as outras crianças, ele cresceu nos arredores da igreja e, mesmo sem poder ouvir, tinha seus amigos com os quais ele conversava por sinais, soltava pipa, jogava bola, mas ele nunca voltava para casa sem passar no altar para rezar. Em silêncio, Antônio pedia que um dia ele pudesse ouvir. Era época de Natal. No fim da tarde, o menino Antônio brincou como de costume e passou no altar para rezar. Mas de tão cansado, ele acabou dormindo ajoelhado. Ele teve então um sonho. Sonhou com um homem que dizia: "Aquele que pede com o coração, tudo pode. Você é ainda muito jovem, mas em alguns anos você terá uma missão. Guarda esse segredo no seu coração." O menino acordou e não podia acreditar. Como ele, que nunca ouviu acordado, pôde em um sonho escutar? E qual seria então essa sua grande missão? O tempo passou depressa e, de repente, Antônio era um jovem que trabalhava em uma fazenda, cuidando, sabe do que? De cavalos. Tinha por eles o maior carinho e tinha um sonho. Ele queria ser um cavaleiro do exército. Tinha idade até para servir, mas como é que poderia? Pensava ele. Jamais irão me contratar. Era Natal, logo depois da ceia. Antônio foi se deitar e sonhou com a mesma voz que havia escutado na infância. Aquele que pede com o coração, tudo pode. É chegada a hora. Vá. E com uma carta escrita à mão, ele se apresentou ao exército de Guarapuava. O tenente conhecia a história do Reino do Silêncio. O que poderia fazer aquele rapaz?
Antônio tinha a resposta naquela carta: cuidar de cavalos. E assim ele foi aceito a servir a cavalaria de exército. Ali ele cuidava todos os cavalos feridos nos confrontos. Diziam os outros que os cavalos conversavam com ele. Tamanho era o amor que havia entre ele e os animais. E algo mágico começou a acontecer. Cada vez que um cavalo era cuidado e curado, Antônio começava a ouvir ruídos de longe. Ele não entendia, mas acreditava que um milagre estava acontecendo. Um dia chegou um velho cavalo, ferido à espada. Ao ver a gravidade do ferimento, Antônio se pôs a chorar. E chorou tanto, mas tanto, que seus ouvidos se abriram. E ele pôde ouvir seu próprio choro. Sim, Antônio agora ouvia. E escutou em seu coração: vai para casa, deixe seu amigo descansar. Antônio cavalgou para Vermont num belo cavalo branco, gritando aos quatro ventos: aquele que pede com todo o coração, tudo pode. E qual foi sua alegria ao encontrar com seus amigos de infância, a rir e a cantar? Era o fim do reino do silêncio. Agora em Vermont havia festa, conversa, música e gente a dançar.